Bom, a live de hoje é saia da crise ou saia da poupança e não perca dinheiro na crise, né? Eu sei que a situação é mais de gente querendo ganhar dinheiro sem investir, né? Eu tô assim, muita parte das pessoas estão sem dinheiro para investir por causa da crise, isso ou aquilo outro. Mas eu sei que algumas pessoas têm alguma reserva, tá com esse dinheiro na poupança ou recebeu algum valor. Lembra que eu falei na live anterior sobre as pessoas que foram demitidas, né, o que fazer com o dinheiro da rescisão. E esses eventos sempre vão acontecer, né? Quando você é demitido, recebe um valor, quando você faz um negócio, recebe um valor também, ou quando você está poupando frequentemente e não está. Quando você está poupando frequentemente e só está na poupança, isso aí. Então, eu quero trazer hoje algumas alternativas à poupança para que você consiga uma maior rentabilidade sem abrir mão. Vamos lá. Pronto. Uma pergunta que eu trago aqui para vocês, né? É o motivo de que se deve investir. Por que eu devo investir, Joás? Uma das funções, né, do investimento é você diminuir a dependência de outras pessoas, né? Você diminuir a dependência do seu emprego, você diminuir a dependência do governo, né? Principalmente quando a gente fala aqui de aposentadoria, isso fica muito evidente, né? Você vai trabalhar aí 20, 30, 35 anos e você talvez, né, se aposente com um valor que o governo vai lhe dar. Então, pelo menos para mim, as perspectivas são muito ruins, porque a gente vê que hoje, né, já está ruim a situação de quem está se aposentando. As pessoas se aposentam com um salário mínimo, a grande parte das pessoas, e um salário mínimo hoje já não dá para nada, quem dirá lá na frente, lá no futuro. Então, como eu não sei como o governo vai se comportar daqui para o futuro, se o Brasil vai ficar próspero e vai fazer uma aposentadoria maior para as pessoas, como eu não sei no que isso vai acontecer, eu prefiro me antecipar a esses eventos e começar a poupar, começar a criar o meu patrimônio independentemente do governo. Então eu tenho aí um plano B. A mesma coisa serve para quem tem alguma dependência do seu emprego ou coisa do tipo. Então esse é um motivo para você poder investir. Outro motivo é para você aumentar seu patrimônio. Você já tem alguma quantia, você se estabilizou na sua atividade, consegue ganhar, já tem alguma renda, mas você quer aumentar isso de forma passiva, então o investimento também é uma alternativa para isso. Impedir a desvalorização do dinheiro. À medida que o tempo vai passando, a inflação também vai aumentando e isso vai consumindo o seu poder de compra. O que é isso, Jorge? O que é inflação? Inflação, eu gosto muito de citar o exemplo de quando eu era pequeno, eu comprava uma pipoca box, daquela doce, que eu gosto da doce, comprava uma pipoca box por 25 centavos. Isso, sei lá, 15 anos atrás. Hoje, eu não compro a pipoca box por 25 centavos. É R$ 1, R$ 1,50. Então, o efeito da inflação é isso. Nesses 15 anos, a pipoca box saiu de 25 centavos para 1,50. Então, tudo isso vale. O feijão, o arroz, o carro, casa, tudo que você for fazer daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai ter um valor muito maior do que é hoje. Então, quando você investe, você impede que o seu dinheiro valha menos, né? Você também vai crescendo à medida que isso vai acontecendo. E outra função é de você realizar sonhos mais rápido, né? Seja ele de curto, de médio e de longo prazo. E saiu uma pesquisa aqui da Ambima, no ano de 2019, ano passado, que é o raio-x do investidor. E aqui ele fez essa fatia aí, né, essa pizza, esse gráfico de pizza que mostra que 88% da população, né, das pessoas que investem em poupança. Então, a esmagadora maioria das pessoas, né, consomem a poupança, investem na poupança. Ou tem ali outros percentuais menores, né, como fundo de investimento, títulos privados e previdência, mas a grande maioria é a poupança. E por que a poupança ela é tão popular, Joyce? Por que as pessoas investem tanto na poupança? A caderneta de poupança, que é o nome do investimento, né? Porque poupança é o ato de você poupar. Né? Eu estou poupando, mas você pode botar debaixo do colchão, você pode botar no miaeiro, você pode colocar num garrafão de 20 litros moedinho de R$ 1, você está poupando. Mas esse investimento na caderneta de poupança? Não. Então, caderneta de poupança é o investimento, tá certo? Por que as pessoas investem nele? Porque é simples. Ela vai lá, abre uma conta, fala com o gerente, eu quero botar aqui na poupança. Acabou-se. Bota aqui R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, o valor que você tiver. Muitas pessoas abrem uma conta corrente só para ter direito à poupança. Ou abre só uma conta poupança. Tem casos assim, né?
Então ela é muito simples de você depositar, de você sacar também. É só chegar lá no caixa eletrônico, chega lá e sacou. Então essa é uma vantagem da caderneta. Outra vantagem é que ela é garantida pelo FGC. O que é o FGC, Joás? É o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo, uma reserva, em que cada instituição financeira, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, qualquer banco, qualquer instituição financeira, ela coloca um percentual do valor que ela empresta nesse fundo, nesse FGC, que serve para quê? Caso algum banco quebre, alguma financeira quebre, esse fundo é utilizado para cobrir os prejuízos desse banco, das pessoas que estavam correntes nisso. Né? Então, é uma segurança que você tem quando você investe na caderneta de poupança. Então, se você não sabia que a caderneta era coberta aí pelo FGC, já saiba que é. Né? Outra vantagem da caderneta de poupança é que ela não tem tributação, né, de imposto de renda e nem o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Então, você não tem problemas aí com o leão por causa do imposto de renda. A caderneta de poupança também não tem outros tipos de taxa, como taxas administrativas, né? Você não paga o banco mensalmente para ele poder gerenciar esse seu investimento, e também não tem uma taxa de performance, não tem uma comissão que você paga para o gerente para que ele ganhe mais, né? Ó, se você investir meu dinheiro aqui, ganhar mais, eu vou te pagar um pouco a mais. Também não tem isso. Outra, que aí no caso não é uma vantagem da poupança e sim uma desvantagem da caderneta, é que ela só paga os juros na data de aniversário. Então o que isso quer dizer? Você deixou o seu dinheiro aplicado hoje, você no final e tirou no último dia do mês, você não ganhou nada. Se você, por exemplo, colocou R$ 1.000 no dia primeiro, sacou esse dinheiro e do dia 31, por exemplo, você vai sacar os mesmos R$ 1.000. Durante esse tempo todinho, não rendeu nada. Só vai render no primeiro dia. Aí você vai pegar os R$ 1.000 mais a rentabilidade. Entendeu? Então essa é uma desvantagem, porque nesse período aí de 30 dias, você não tem rentabilidade nenhuma. Você perdeu, deixou de ganhar, né? Perdeu não, você deixou de ganhar dinheiro. A poupança também, ela é indexada. O que é indexada? Ela é atrelada, vinculada, ela depende da taxa Selic e da taxa referencial. Joás, o que é a Selic e o que é a taxa referencial? A Selic é a taxa básica da economia. Você sempre vê aí no Jornal Nacional, sempre anunciando aí nos noticiários, de 45 em 45 dias, vem a reunião do Copom e diz que a taxa caiu tantos por cento ou que a taxa subiu tantos por cento. Essa taxa Selic é uma taxa que serve como base para todo o mercado financeiro. Então, é como se fosse o menor juro que você pudesse pagar, seria o atrelado ao Selic, certo? Se vocês tiverem com dúvidas acerca dessas nomenclaturas, a gente pode fazer uma live só sobre isso, certo? Mas aí eu vou passando aqui que vocês vão acompanhando, tá? Como é que foi aqui o rendimento da poupança, Jás? Como foi que ela rendeu? Aqui eu tenho os anos, né, na sua coluna esquerda aí você tem os anos de 2010 até esse mês de agora, né, até o mês de abril, e eu também puxei a média aqui que ela teve em cada um desses anos e os valores que estão acontecendo aqui nesses meses. Então, você está vendo pelo gráfico que o rendimento da poupança ele era, né, com um valor aí de 0,67, né, teve esse pico aí no ano de 2016 e que agora ela está mensalmente rendendo 0,22%. Então, isso está mostrando o quê? Que a rentabilidade ela está diminuindo. Isso não quer dizer que você está tendo prejuízo, não é isso. Está só querendo dizer que ó, antes rendia mais, agora está rendendo menos, mas continua rendendo, certo? Mas eu trouxe o rendimento da poupança, ela é atrelada à Selic, como eu falei. O que é que diz a lei, né? Que é uma lei que regulamenta o rendimento da poupança. Ela diz que quando a taxa Selic estiver em 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês. Então você deixou lá R$ 1.000, se a Selic está acima de 8,5%, vai render R$ 50. Se a Selic está abaixo de 8,5%, ela vai render 70% do valor da Selic, mais a taxa referencial, que é uma taxa que serve como referência que o governo coloca para intermediar alguns contratos, mas há cerca de 2, 3 anos ela está zerada, né? Ela permanece zerada. Então, o que isso quer dizer? Se a Selic for 10%, você vai ter um rendimento aí de 0,5% ao mês, porque é acima de 8,5%. Se a Selic tiver a 5%, deixa eu pegar aqui, 70% de 5%,
70% de 5. 3,5%, certo? Só para você ter uma ideia. E agora, a Selic está em 3,75%. Então, a poupança está rendendo 70% disso. Então, 70% de 3,5%, acho que dá 2,60. Acho que é isso. 3,75 por 7. Isso, dá 2,62% ao ano. Que se quiser botar por mês, é 0,22, 0,24 e vou continuar, certo? Então, eu trago aqui para vocês hoje 5 alternativas para a poupança, certo? E aqui eu estou considerando 3 principais, cadê aqui? Isso, 3 principais pontos, que é a liquidez, a segurança e a rentabilidade, certo? O que é liquidez? Liquidez é o tempo que se leva para você transformar a sua aplicação financeira em dinheiro vivo para você na sua conta, na sua mão. Por exemplo, você vai lá na conta corrente sacar meu dinheiro. Sacou, você pegou o dinheiro rapidamente, né? Você não teve que pedir uma autorização nem coisa do tipo. Digamos que você tenha grandes volumes lá na sua conta bancária. Digamos que você tenha 50 mil, você quer sacar 50 mil tudo de uma vez. Você consegue pegar lá no caixa eletrônico tudo de uma vez? Não. Você vai ter que falar com o gerente, agenda um dia, para ele provisionar esse valor, marca a hora com você, você vai lá e pega esse dinheiro. Pronto, o nome disso é liquidez. Então, é o tempo que se leva para você transformar aquele dinheiro para ficar nas suas posses, certo? A segurança, também eu quis trazer investimentos que pudessem ser compatíveis com a poupança nesse sentido, porque a maioria dos brasileiros investe, né, tem o seu grande temor na segurança do seu investimento e não tem nada de errado nisso, pelo contrário, é uma das principais coisas que se tem que pensar é a segurança, é o risco que se tem naquela aplicação. E um outro ponto que eu trouxe é a rentabilidade, saber quanto é que ele rende. Você pode ter um investimento seguro, mas ele não rende tanto, como é o caso que eu estou mostrando aí da Selic. É um investimento líquido, é um investimento seguro, mas não tem sido um investimento rentável, pelo menos dos que eu vou te apresentar em seguida. Antes de eu falar aqui, eu não quero abolir a poupança, não é isso. A poupança ela tem a sua função de, por exemplo, principalmente por causa da liquidez, dessas facilidades, né? Então, é bom que você tenha algum valor, mas um valor pequeno, né? Eu conheço pessoas assim, eu já falei para vocês de reserva de emergência, que você tem que ter aí 6 meses a um ano do seu custo mensal poupado, né, em reserva. Então, digamos que a sua reserva seja de, sei lá, 20 mil reais, é o valor que você precisa para ter a sua reserva, né? Então, uma parte desse valor de 20 mil pode estar lá na poupança. Sei lá, você deixa 1.000, 2.000 reais, só para se acontecer alguma coisa no final de semana, alguma coisa num feriado, alguma coisa nesses dias que talvez você não consiga entrar em contato com a instituição financeira onde você está aplicando esse dinheiro para poder pegar, que você tenha alguma alternativa nesse momento. Então, uma pequena parcela mesmo, um pequeno valorzinho, você pode deixar lá na sua conta bancária, você pode deixar lá na caderneta para você poder sacar. Eu vou te apresentar lá na frente também uma alternativa disso que você é mais cômoda, é uma alternativa mais cômoda que nesse sentido também vai dar certo. Então, vamos avançar. A primeira alternativa que eu trago aqui para você é o Tesouro Selic. Algumas pessoas já ouviram falar, outras não, mas o que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o nome do investimento, né, que é um título do governo federal. Como é que isso funciona? As pessoas, quando elas estão endividadas, o que é que elas fazem? Elas pedem dinheiro emprestado, não é verdade? Se eu e você está precisando de dinheiro, a gente vai lá no banco e pede dinheiro, e aí a gente vai ter que pagar ao banco esse juros do empréstimo que a gente pegou, não é verdade? O governo também, da mesma forma. Então, ele tem seus gastos, tem folha de pagamento, tem os insumos, tem as construções, as licitações, tem todos os gastos do governo, e às vezes a arrecadação, né, dos tributos, das multas, não é compatível com o valor dos gastos, então ele fica devendo. Então, o que é que ele faz? Ele vai pedir dinheiro emprestado. E uma das formas que ele faz isso é através de títulos do governo, que nada mais é do que uma promessa de pagamento. Então ele está dizendo aqui, Elias, estou vendo Elias aqui no chat. Elias, se você me der aqui 1.000 reais, daqui a tantos anos, sei lá, daqui a 5 anos, eu vou lhe pagar 1.000 reais mais 10% por mês, por exemplo. Aí você, beleza, então eu vou esperar aqui 5 anos e vou receber 10% por ano em 5 anos. Tá entendendo? Então, isso é um título do governo federal. Quando ele está deficitário, quando ele está devendo, digamos assim, precisa de dinheiro, então ele vai e libera esses títulos públicos. A maioria dos compradores dos títulos públicos são os bancos.
Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, esses bancos grandes, tudinho, eles captam dinheiro, investem dinheiro via Tesouro Direto, né? Não é a mesma plataforma que a gente utiliza, pessoa física, mas eles também têm grandes somas de dinheiro lá. Por quê? Porque o investimento em títulos públicos é o investimento mais seguro que existe da nação. Quando você está com seu dinheiro aplicado na poupança, quem te garante aquele valor, né, aquela solidez, aquele negócio, é a instituição financeira. Então, por exemplo, a maioria das pessoas investe na poupança de bancos grandes, né, nesses 6 bancos que eu falei, Bradesco, Santander, Itaú. É... Então as pessoas colocam dinheiro lá porque conhecem a instituição, que é uma instituição sólida e que dificilmente ela vai quebrar. A gente teve um banco há um ano passado, se eu não me engano, um banco chamado Azteca, e que ele veio, pronto, ele foi o último banco a pedir falência, mas não é algo corriqueiro aqui no Brasil. Então, além dos bancos, se os bancos quebrarem, como aconteceu nos Estados Unidos lá em 2008, quando os bancos quebram, quem tem que socorrer ele, quem socorre ele é o Estado, é a nação, é o governo federal. E eu digo aqui que não é Bolsonaro, não é Lula, não é Dilma, não é Fernando Henrique, não é o presidente, não é a pessoa que está lá, é o governo federal. Independentemente de quem esteja ocupando a cadeira lá da presidência, quem garante isso é o Tesouro Nacional. Então, o dinheiro sai do mesmo lugar em que sai o dinheiro do pagamento das pessoas. Então, por exemplo, você pensar que a nação não vai pagar o seu investimento, é como se você pensasse que a nação não ia pagar o salário do concursado federal. Quem é da PRF, quem é do IBGE, quem é do qualquer instituição federal, é como se eles não pudessem receber. Só para você ter uma ideia da segurança que é investir num título do governo. Então, ele se torna muito seguro por causa disso, certo? Porque se tudo der errado, ele também pode imprimir mais dinheiro, o que seria algo extremamente ruim para toda a população, mas é uma alternativa também, certo? Como é que rende o Tesouro Selic? A liquidez dele é D+1. O que isso quer dizer? Que o dia que você pede o dinheiro, ele vai estar disponível no próximo dia útil. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira. Se você pedir o seu dinheiro hoje, amanhã ele vai estar disponível. Se você pediu hoje de meio-dia, vai estar disponível amanhã para você sacar. Então, se você precisa do dinheiro no dia exato, o Tesouro Selic não serve para você. Só nesse sentido. Que é bom por isso que é bom você ter uma reservazinha, um saldozinho na poupança ou no outro investimento que eu vou te falar lá na frente. A Thalita está perguntando se pode confiar nos bancos digitais como o Nubank e Inter. Thalita, eu vou falar do Nubank mais na frente, certo? Deixa eu falar mais na frente que eu falo dele. O Tesouro Selic, ele rende 100% da Selic, então aqui a gente já vê um diferencial, né? Tanto quanto a rentabilidade, que ele está rendendo mais do que a poupança. Eu te falei que a poupança rende 70% da Selic, esse já rende 100%. Então, se a Selic for 10%, a poupança ela vai render 7% e o Tesouro Selic vai render 10%. Então, ela rende aí 30% a mais. Entretanto, você precisa aplicar, né? Não é um valor alto, você pode aplicar a partir de R$ 105, pelo menos que eu olhei no dia de ontem, era o valor mínimo para você poder aplicar. Se quiser aplicar todos os meses, pode e deve. Se quiser aplicar todo dia, pode e deve também, certo? Não tem um prazo, não tem uma regra para você poder investir, não. Só é ter esse valor mínimo a partir desse valor, se você quiser, né? São cotas desse valor. Então é 105, depois vai 210, depois vai 315, sempre vai de 105 e 105, certo? Ou do valor que tiver lá no dia. Mas tem alguns custos, né? Eu te falei que a poupança não tinha custo, não tinha imposto de renda, não tinha IOF, mas o Tesouro Selic ele já tem alguns custos. Quais são os custos dele? Ele tem o custo do IOF, do imposto, que você paga nas transações de menos de 30 dias. O imposto ele usa uma tabela, que essa tabela vai de 98% até zero, e ela funciona da seguinte forma: esse imposto que você vai pagar é somente do rendimento, é somente do lucro. Então você colocou lá R$ 1 milhão, eu vou até exagerar, você botou R$ 1 milhão lá, com 10 dias, né? Seu rendimento agora está 1.100, 1.100.000, digamos assim, você só vai pagar o imposto em cima dos 100, não em cima do 1 milhão, certo? Isso tem alguns outros investimentos também, vai ter IOF. Então, para não pagar IOF,
só deixar o investimento por mais de 30 dias. A partir do 31º dia, não precisa mais se preocupar que se você sacar, não vai pagar um imposto, certo? Ele também usa a tabela do imposto de renda regressivo, que é da seguinte forma: se você deixar a sua aplicação por 6 meses, você paga 22% de imposto. Se você deixa por 2 anos, você vai pagar 17,5%. 2 anos e meio, não, minto, deixa eu corrigir. 6 meses, você vai pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%. Com 2 anos, 17,5%. E a partir do terceiro ano, 15% é a alíquota mínima do imposto de renda. O Tesouro Selic ele também tem uma taxa de custódia, uma taxa administrativa, uma taxa que é para poder intermediar esse processo de compra e venda, para poder manter o sistema no ar, para poder fazer a transação, né, das pessoas que trabalham lá, que é de 0,25% ao ano também da rentabilidade. Isso aí é cobrado uma vez ao ano sobre o seu investimento, certo? Outro investimento que eu trago aqui é o CDB de liquidez diária. Gente, vai ter muita sopa de letrinha hoje, certo? Mas eu sei que à primeira vista ela pode parecer muito confusa. Eu digo porque quando eu estava começando, né, a aprender sobre os investimentos, eu fiquei muito doido com esse negócio. Mas com o tempo, à medida que você vai se acostumando, você vai entendendo um pouco como funciona, certo? Então, a minha intenção é só mostrar que tem alternativas, né? Lá na frente eu vou resumir isso aí também, mas já vou te adiantando que a ideia é mostrar, olha, tem outras alternativas, não precisa ficar tão vidrado aqui na poupança, vamos abrir os horizontes e ver o que é que está acontecendo aí no mundo afora, certo? Thalita está perguntando se o imposto de renda é também sobre a rentabilidade. Sim, tudo sobre a rentabilidade, certo? Tudo sobre a rentabilidade. O CDB de liquidez diária. O que é um CDB? CDB é a sigla de Certificado de Depósito Bancário. É um título, eu te falei que o Tesouro Direto é um título de dívida do governo federal. Então, o CDB ele é um título de dívida, só que ele é de uma instituição privada, ele é de um banco. Então, tem o CDB, esse até mais familiarizado, quem conversa muito com o gerente, vez por outra ele sempre recomenda, bota seu dinheiro aqui no CDB, faça seu dinheiro assim, assim, assado, não é verdade? E o que é a segurança do CDB, né? O CDB ele traz a segurança da instituição bancária onde você está investindo e também traz a garantia do FGC. A liquidez de um CDB diário é D mais zero, então ele funciona como uma conta corrente, né? É só você deixar o dinheiro lá e poder sacar. Para aqueles que têm a corretora no banco, para aqueles que não têm, tem que ir lá na corretora pedir o resgate para o dinheiro estar lá na sua conta, certo? Ele tem uma porcentagem atrelada ao CDI. E o que é o CDI já? É tanta sigla, né? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos negociam entre si, que ela é muito próximo da Selic. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Peraí, marquei errado. Pronto, vamos ver se dá certo agora. Você entra aqui nesse site chamado CETIP, que já veio aqui para esse da B3, e está aqui, ó, taxa DI, tá vendo? 3,65. 3,65. Isso aqui está rendendo ao ano. Aí se você coloca aqui, ó, Selic. Se você coloca aqui para saber os dados da Selic, qual é a taxa Selic? Outubro, novembro, opa. Eu gosto mais do Banco Central, certo? O Banco Central é mais confiável. Entra aqui no site do Banco Central. Espera ele abrir. Vai estar aqui, ó. Taxa Selic, 3,75. Tá vendo? Então a Selic, ela rende 3,75 e a DI 3,65. Tá vendo? Como ela é bem próxima. Tá, então vamos para cá. Então pronto. Então ele rende uma porcentagem do CDI, que a gente viu que é bem próximo ali da Selic. Então é bom ter um CDB acima de 100%. Porque a Selic é 100%, então se o teu CDB, se o teu gerente lá do banco está recomendando um CDB com uma porcentagem menor do que... Eu falei. Outro investimento é o LCI e o LCA. Outra sopa de letrinha, mas o que os dois querem dizer? LCI, letras de crédito imobiliário, e o LCA, letras de crédito do agronegócio. O que são isso?
são também títulos emitidos por instituições financeiras que esse recurso ele vai ser aplicado diretamente no setor imobiliário, como é o caso da LCI, ou no setor agrícola, como é no caso da LCA, tá certo? A segurança dele também é coberto pelo FGC, né, também é coberto pela instituição, e a liquidez dele é no vencimento. Isso aqui já é um ponto negativo nesse sentido, porque você só vai poder resgatar o seu dinheiro no vencimento. Então, se o LCI ele é de 6 meses, se ele é de 1 ano, se ele é de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, você só vai poder resgatar esse valor no final do investimento, certo? Para isso, você tem que aderir a um LCI, um LCA, que esteja atrelado ao CDI nessas taxas. Então, se o prazo for acima de 180 dias, você tem que ter aí um CDI acima de 78%. Se for de 180 a 360 dias, 80%. Se for de 1 a 2 anos, 83%. E se for de mais de 2 anos, 85%. Então, isso é para que ele seja, no mínimo, comparado lá ao CDB dos 100%. Por quê? O grande trunfo aqui do LCI e do LCA é porque ele não tem custo de IOF, ele não tem custo do imposto de renda, principalmente. Então, se eu pegar uma LCI que renda 100% do CDI, como não tem o imposto de renda, ele se torna muito mais vantajoso do que um CDB a 100%, porque tem o imposto de renda lá. Tá entendendo? Então aqui você até pode ter um LCI, um LCA menor, porque ela não tem o imposto de renda. Entretanto, você só vai poder resgatar no vencimento. Então, você está abrindo mão do seu resgate, né? Agora, para ter no futuro, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, no valor que for, né? Outro investimento é aqui a Nuconta e o RDB do Nubank, né? Como a Thalita já estava falando, já estava perguntando sobre isso, né? Então, o que é a Nuconta, né? A Nuconta é uma conta digital, né, emitida por essa instituição financeira que é o Nubank, né, que é uma conta de pagamentos. O Nubank ainda não tem o status de banco. Já no caso do Inter, Thalita tem, certo? O Inter realmente é um banco, é o Banco Intermodal, né? Eles tinham esse nome, mas eu acho que não estava tão comercial assim. Eles cortaram o nome. Intermodal não, intermédio. E aí eles foi e mudaram o layout e ficou Banco Inter, tá certo? Mas a Nuconta é uma conta de pagamentos. Eu utilizo o cartão de crédito do Nubank, que eles também têm esse fator. É uma fintech, é uma empresa nova de tecnologia e ela veio, né, ela foi uma das pioneiras nesse mercado financeiro, porque ela trouxe a sua conta digital sem taxas. Então, se você tá com conta no Bradesco, no Itaú, nesses grandes bancos, e paga lá todo mês 15, 20, 30 reais de taxa de manutenção, quando você vem aqui para no conta, você não precisa mais pagar isso, né? Você está isento de cobranças, ela não tem nenhum custo para você mantê-la. Ela é toda digital. Uma desvantagem é que não existe uma agência física para você chegar lá e depositar o seu dinheiro. Você deposita através de boleto bancário, você deposita através de cheque, você deposita através de TED, né, fazendo transferência. É dessa forma que você bota o seu dinheiro lá dentro. E para tirar, você pode fazer transações para todos os bancos que você quiser, que não tem nenhuma taxa. Isso é uma vantagem super grande também que eu acho bacana. Você ter o seu dinheiro lá e você pode transferir o seu dinheiro você está com o seu dinheiro no Nubank, né? Na Nuconta. Você pode transferir para qualquer banco, Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil. Você pode transferir que não paga valor nenhum. A parte boa é que você não precisa ficar com aquele negócio. Fulano, tu tem 100 reais na tua conta, transfere para mim que eu te dou 100 reais aqui. Fulano, deposita tantos reais para mim. Rapaz, qual é a tua conta? Rapaz, minha conta é caixa. Vixe, vai dar não, porque eu só tenho Santander. Tá entendendo? Quando você tem uma conta dessa, uma conta digital, que é uma das, tá? Tem no Conta, tem a do Inter, tem a C6 Bank, tem essas outras que tem essas modalidades. Os grandes bancos, Bradesco tinha, Itaú tinha, eu acho que o Banco do Brasil também tinha essas contas digitais, mas quando começou a popularizar, eles cortaram, não tem mais. Então, minha esposa tem uma conta digital do Itaú, que a gente abriu tem uns 3, 4 anos. Então, é uma conta digital sem taxa, do Itaú, mas que quem quiser agora não tem como pegar, porque eles brecaram, entendeu? Mas para abrir
Que é, ó, aí ele vem falando sobre a conta digital e o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele vai fazer aquela análise normal, assim como todo cartão de crédito, né? Quando você vai fazer um cartão de crédito da Riachuelo, de qualquer banco mesmo que você vai fazer, você sempre passa por uma análise. Então, eles também vão analisar se você tem direito a crédito. Ele vai ver tua renda, vai saber com o que é que você trabalha e tudo mais, e vai ver se você merece crédito ou não. E tem a conta digital, né? Que tem essas facilidades. Rende mais que a poupança, eu vou falar lá. Não tem taxa de manutenção. O que eu gosto da Nubank é porque ela veio com uma proposta bem mais transparente de gestão. Você gerencia tudo pelo aplicativo, né? Você tem um aplicativo lá dando conta e vai manuseando. Ele é bem prático de você poder manusear, certo? Então, isso aqui é falando sobre como funciona no banco. O que Thalita perguntou? Vamos voltar lá. Então, o que Thalita perguntou? Joás, é seguro investir nesses bancos? Olhe, quando você pega a taxa de... Cadê vocês no comentário? Quando você pega os balancetes, né, quando você pega ali os dados financeiros dessas empresas, mostram que elas estão tendo prejuízo. A Nubank, o Uber, outras empresas de tecnologia, elas têm grande participação de capital de terceiros. Muitas pessoas investem nisso, né? Investem nessas empresas porque acreditam que lá na frente ela vai dar lucro. O que é que essas empresas estão fazendo com esse dinheiro? Estão usando para ampliar o crédito, usando para ampliar o seu quadro funcionário, a sua estrutura física. Então ela não dá lucro, Jorge? Na verdade, não. Ainda não está dando lucro. Ah, Jorge, então aqui está muito arriscado, né? Por causa disso, por causa desse temor, a Nubank também disponibilizou o RDB, que tem, né, a segurança aqui do FGC. Né? Tem a segurança do FGC, que é o RDB. E uma coisa que a Nuconta faz, que eu não falei, é porque quando o seu dinheiro está aplicado lá, ela pega esse dinheiro, que é desvinculado do patrimônio da empresa, né? Você pode até olhar lá no site, nas principais perguntas frequentes, isso é uma coisa que todo mundo já perguntou, e ele vai explicar o seguinte: olha, quando você deposita o seu dinheiro aqui na conta, ele é desvinculado do patrimônio da empresa, ou seja, o dinheiro não é da Nuconta, o dinheiro é seu. E aí ele pega esse dinheiro e aplica lá em títulos públicos, e se a empresa quebrar, se a Nubank quebrar, eles não podem pegar desse dinheiro para poder investir nisso. Ah, mas se você ainda tiver inseguro acerca disso, você pode aplicar no RDB do Nubank. O que é um RDB? RDB é um recibo de depósito bancário. É a mesma coisa do CDB, mas é aplicado não para banco, e sim para financeira. Então, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é o título emitido por banco, e o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, é emitido por financeiros. Então, só muda esse R e esse C por causa disso, por causa de quem está emitindo aquele título, aquele valor que vai ficar para você. A liquidez dando conta D mais zero, está lá diretamente na sua conta corrente. É bacana. Acho que eu estou até sendo muito tendencioso aqui para o lado dando conta, é porque ela tem algumas vantagens, né? E que a gente tem que enaltecer essas vantagens mesmo, né? Eu acho interessante porque assim, a tua conta bancária, se você deixa lá um valor, por exemplo, você deixou lá R$ 1.000, deixou lá até o final do mês, você vai ver que teve alguma correçãozinha de uns juros. O banco pegou aquele teu dinheiro, investiu, fez alguma aplicação e te remunerou ali. Só que essa remuneração é muito baixa, é 20%, 30% de um CDI. Que eu te falei que a poupança já era ruim porque era 70%, imagina o banco tá pagando 20, 30%. Né? Então aqui na Nuconta ele te paga 100%. Então você tem lá, tocando aqui, porque senão a gente vai se estender bastante, tá certo? Para você aplicar na Nuconta, então você, a partir de R$ 1, qualquer valor que está lá na conta, isso aí já vai rendendo para você, certo? Então, deixou o dinheiro lá, ele já vai rendendo. Quais são os custos, Joás? Também tem custo? Tem. Como a Nuconta aplica o teu dinheiro lá nos títulos públicos, então ela vai ter os mesmos custos de um título público. Então vai ter IOF, vai ter imposto de renda, vai ter a taxa da B3, mas você não precisa se preocupar com a burocratização disso, porque quando você pega o dinheiro da Nuconta, ele já vem todo descontado, entendeu? Você não precisa gerar uma guia, entrar na corretora ou fazer coisa do tipo, não. Pegou o dinheiro, ele já vem descontado para vocês. Olha aí, agora que eu estou vendo os comentários, Tina está dizendo que tem, que é tranquilo, e acho que vale a pena. Isso mesmo, Tina. Isso aí, parabéns. O quinto investimento é uma LC, né? É uma letra de câmbio, né? Que não tem nada a ver com câmbio. É um outro título de uma instituição financeira, né? Seja ela por bancos ou financeiras.
E ela também tem a garantia do FGC, né, a garantia da instituição. A sua liquidez também é no vencimento, como eu falei, lá no caso de alguns CDBs que tem liquidez no investimento. E a desvantagem é justamente essa, né, que você está aplicando o seu dinheiro, mas só vai tirar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende do tempo que fica lá. Para você aplicar nela, você tem que ter uma porcentagem aí acima de 100% do CDI para começar a ser viável, né? Porque você está deixando o seu dinheiro parado. Se você deixar lá no conto, você já consegue essa rentabilidade, 100% do CDI. Então, se você vai aplicar no LC para tirar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, para receber a mesma coisa, não vale a pena. Então, só vale a pena se é mais rentável do que isso. Então, de 120%, 140% do CDI. Aí começa a ficar interessante, né? O que eu consegui ver, que a partir de R$ 5.000 você consegue investir no LC com um prazo de 1 ano, e aí acima de R$ 1.000 para você investir no LC com vencimento de 2 anos, né? Então, quanto maior o prazo, menor é o valor para você poder aplicar. Mas lembrando que você só tira o dinheiro depois desse prazo. Então, se você tem R$ 5.000, pode deixar ele parado por 1 ano, aplica lá, vê a rentabilidade. Se você não tem R$ 5.000, só tem 1.000 e pode esperar por 2 anos, coloca lá que daqui a 2 anos você vai tirar esse dinheiro como seu juros, certo? Outra coisa interessante também, no caso aqui da LC, é porque como é um percentual do CDI, se a taxa de juros mudar, a sua rentabilidade vai mudar. Deixa eu só mostrar aqui para você de novo. Deixa eu entrar aqui no site do Banco Central para você ver. Se você entrar aqui no site do Banco Central, você vai poder ver que a taxa Selic, ela variou aqui, ó, tá vendo? Os meses aqui, ó, abril, junho, julho, tá vendo que ela foi oscilando? Ó? Ela estava em 6,5, aí foi caindo, ó, 6, 5,5, 5, 4,5. Então, como o teu investimento é atrelado a isso aqui, né, é tantos por cento disso aqui, então, se a Selic cai, teu rendimento também cai. Se a Selic sobe, teu dinheiro também ganha mais, tá entendendo? Então, isso se chama de títulos pós-fixados, porque você sabe que é atrelado a algum indicador, que no caso aqui é o Selic, e ele vai variando, você só vai saber o valor mesmo quando você for. E aí, pronto, o Guilherme dizendo que o Nubank é o patrocinador do canal. Bem queria, viu, mano, Guilherme? Bem queria que o Guilherme patrocinasse aqui, ia ser massa, patrocinar uma live da gente, patrocinar a economia pessoal e ia ser show, acho que dava certo, viu? Guilherme tem o Nubank, tá dizendo que é show. Rose deu legalzinho aí. Eu acho que é só um oi. Oi, Rose. Oi, Renata. Mas se vocês não têm no conta, também é um bom investimento que vocês devem averiguar melhor, né? A LC tem custos com IOF, né? No caso, se tiver algum LC de rentabilidade diária, né? Com menos de 30 dias, e tem o imposto de renda regressivo. Então, você vai botar lá o seu dinheiro por 1 ano, vai pagar o imposto de renda em cima desse ano. Vai deixar lá por 2 anos, vai pagar em cima desses 2 anos, certo? E agora, qual saber qual que é o melhor? Te falei de uma ruma de investimento aqui, te falei do Tesouro Selic, te falei do CDB liquidez diária, te falei da LCI, da LCA, te falei da Nuconta, te falei da LC. E agora, já estou confuso, já nem lembro mais se o primeiro que você falou é bom, né? Vou ter que ver a live uma ruma de vez agora para poder entender. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para você ver se é vantajoso para você, qual o momento ideal para você também. Então, um primeiro ponto é você ter um objetivo. O que é que você quer com o seu dinheiro? Você precisa ter um norte. O melhor investimento é aquele que se adequa melhor aos seus objetivos. Por exemplo, digamos que você queira viajar para Paris, né? E coloca o seu investimento que você só pode pegar esse dinheiro amanhã. Para você não é tão vantajoso se você for viajar daqui a 3 anos. Você pode ter uma rentabilidade maior se você deixar esse dinheiro parado. O contrário também é verdadeiro. Não é vantajoso você deixar o seu dinheiro parado por 1 ano, por 6 meses, se você vai precisar desse dinheiro agora. Então, a primeira coisa que se tem que ter é um objetivo e o prazo desse objetivo. Então, mediante o teu prazo, aí a gente vai vendo qual é o investimento que se adequa melhor para você, né? Estou só vendo aqui que Rose tem no conta, mas ainda não sabia como investir. Rose, super simples. Você deixa, na verdade, se você já tem no conta e está com dinheiro lá, ela já está rendendo. Se não está com dinheiro, ela não está rendendo, né? No caso do José aqui, minha mãe está dizendo que usa no conta e está super satisfeita. Em vez de colocar na poupança, coloca o que tem lá. É verdade. É uma alternativa muito mais simples, né? Muito mais cômoda.
para você poder investir lá. Outra coisa que você tem que saber é o seu perfil como investidor. Eu trouxe aqui para você investimentos mais seguros, investimentos mais conservadores, e existem outros, uma infinidade de outros investimentos que servem, né, que tem uma rentabilidade muito maior que a da poupança, mas talvez você não esteja com o perfil. Por exemplo, Bolsa de Valores hoje teve uma alta de 2,60% lá nas ações. Se você tivesse investido lá, você tinha ganhado 2,5% num dia. Se você tivesse aplicado no conta, por exemplo, você ia ganhar 3,75 em um ano. Então, o que você ganhou em um ano, você poderia ter ganhado num dia na ação. Mas as ações, por causa desse corona, perdeu 40%. Tá entendendo? Se você tivesse deixado R$ 1.000 e tivesse com R$ 600 agora, perdendo 40% do valor. Não, Jorge, Deus me livre. Me deixou aqui ganhando um pouquinho, mas pelo menos eu sei que o rendimento é certo. Pronto. Então você já sabe que o teu perfil não é tão arrojado, não é tão arriscado assim. Tá entendendo? Então por isso que você tem que saber qual é o seu perfil. Eu sei que a gente fica muito viesado a ver a rentabilidade. Rende quanto? Ah, então eu boto nesse porque rende mais, eu vou ganhar mais. Mas tem que ver os riscos, tem que ver a segurança, tem que ver alguns outros pontinhos, né? Justamente isso aqui, ó, conhecer mais sobre o investimento. Joás, do que você falou aí, eu achei bacana isso que você falou da LC. Poxa, legal, não tem imposto de renda, não tem imposto de renda, meio eu quero saber mais. Pronto, aí você vai ver os riscos que é, você vai pesquisando mais, vai sabendo os custos, quanto é que rende, como é que funciona melhor essa liquidez, né? E um outro ponto é para você experimentar. Coloque lá, se você está com receio, faça um investimento pequenininho, né? Você não precisa colocar o seu dinheiro todinho no canto desse. Ah, Jorge, eu gostei do Tesouro Selic que você me falou lá. Com R$ 100 eu quero botar lá. Mas eu tô com 10 mil na minha conta. Tô com medo. Então não bota os 10 mil lá. Pegue só R$ 100 e bote. Ah, Jorge, eu tô com a no conta. Quero conhecer melhor. Abra no conta e bote lá R$ 100, R$ 50, R$ 10 e veja como é que ela funciona. Tá entendendo? Se não for bacana, se você achar que não é legal, se você achar que foi complexo demais, beleza. Você não perdeu nada. Colocou o dinheiro lá, não rendeu como você esperava, não gostei, pronto. Melhor do que você ter botar uma ruma de dinheiro sem saber o que estava fazendo e depois precisar daquele dinheiro e ficar aperreado. Entendeu? Vai que você fazia uma besteira, botava no LC, querendo resgatar o dinheiro logo e não quisesse. E precisasse do dinheiro. Aí você ia ter que pedir emprestado para pagar a juros. Isso. Pronto. Então pronto, gente. Te mostrei hoje como é que são. Te mostrei hoje pelo menos 5 alternativas aí que você pode ter frente à poupança, né? E que você deve cada vez procurar mais aquela que se adequa melhor para você.